Guilherme Isfer, do Distrito 4730, em leitura do capítulo 37º, intitulado de Obrigado, Sr. Chesterton. O Sr. Gilbert Chesterton, crítico e escritor inglês, satirizou a nossa época como esta era rotária, contrastando com a era vitoriana, que ele, manifestamente, prefere. Após o prazer de ler uma frase inteligente, pedimos licença para consertá-lo lembrando: milhares de pessoas acreditam que o Rotary está influenciando na história do mundo. O Rotary não é uma instituição secreta, não tem ritos e nem cerimônias específicas. O conceito do Rotary entre os que pertencem aos seus quadros é, efetivamente, vago. De modo geral, porém, todos pensam e falam muito bem do Rotary. Muitos não são pessoalmente sócios de Rotary Clubs, mas seus parentes ou amigos são, e falam-lhes da instituição, dos seus propósitos e das suas iniciativas. Rotary é, sem dúvida, conhecido principalmente pelas suas realizações que são muitas, grêmios de jovens, bandas e acampamentos sem conta, têm sido organizados e realizados por Rotary Clubs ou por rotarianos. Rotarianos são a mola mestra de praticamente todas as realizações valorosas. Em muitas cidades, onde há rotarianos nos quadros do setor escolar, sob a liderança do rotariano Edgar Allan de Elyria, Ohio, organizaram-se em 2 estados dos Estados Unidos da América associações protetoras de crianças excepcionais e editaram-se leis protetoras e educativas para elas. Esse trabalho foi levado a 2 convenções, para além-mar, nas quais grande número de rotarianos promoveu assistência à criança excepcional. Milhares de crianças foram favorecidas por esse trabalho benemérito. Nas reuniões semanais dos Rotary Clubs, os rotarianos contam com educadores, executivos do escotismo, do Exército da Salvação e com dirigentes de associações assistenciais e com eles colaboram, afinados em plena harmonia. Rotary é, de fato, uma escola em que os cidadãos aprendem a servir e a conhecer verdadeiramente o interesse social. Praticamente todas as universidades, colégios e escolas secundárias estão representadas em Rotary por alguns de seus professores ou dirigentes. Através do contato entre os companheiros, homens de negócios e profissionais, a atuação dessas escolas em alto nível é divulgada. As ramificações de Rotary vão além do que se possa imaginar. Cada fase evolutiva da vida moderna sofre influência de Rotary e a visão dos membros se alarga. Ainda mais que, sobre isso tudo, esta calorosa e doce sensação de companheirismo e amizade que valoriza a vida. Estas são algumas das razões pelas quais muitos rotarianos se orgulham de sua filiação. E não somente os trabalhos meritórios que enriquecem o Rotary. Os bons trabalhos são a expressão do que há de sustentá-lo. As forças mais poderosas do mundo são invisíveis. A eletricidade nunca foi vista por nenhum mortal e, no entanto, é a energia que ilumina as cidades e move as fábricas. A gravidade, que ninguém ainda viu, faz, no entanto, nos faculta a vida. O poder de Rotary é invisível, mas pode operar milagres. Os portões dos impérios têm sido abertos pelo poder das ideias. Por trás de Rotary há o poder da boa vontade, que ele próprio fomenta e faz crescer. A amizade é força evangelizadora. Milhares de homens têm renascido no espírito do Rotary, no calor da amizade sincera e da vizinhança solidária, que eu conheci quando jovem, na Nova Inglaterra. No plano de Rotary, os negócios são um capítulo importante da vida, mas não são tudo. Quem faz os negócios, a finalidade da vida, merece piedade. Não importa o quão bem-sucedido seja, o objetivo de Rotary é racional, realista. Sua filosofia tem visão integral da vida, objetivo seu real enriquecimento. Não é religião,
nem pretende tomar o lugar de uma religião. É desempenho inteligente e parte do sentimento religioso nos transmite modernos da vida e, especialmente, no intercâmbio dos negócios e nas relações internacionais. Na minha vivência profissional, o conceito de negócio sofreu profundas mudanças sob a influência de que Rotary me sugere. A condição profissional, como exigência para pertencer aos quadros de um Rotary Club, dá ao movimento a oportunidade de projetar nos sócios os seus ideais éticos na prática da profissão e estendi-os a todas as profissões e ocupações exercidas na vida em comunidade. Cada rotariano é elo ético de uma vida coerente e idealística em Rotary, da profissão que exerce. E orientadas por essa visão, há centenas de associações de negócios e profissões organizadas por rotarianos. Nos seus esforços para promover a compreensão entre as nações, o Rotary continua com a mesma orientação dos seus primeiros tempos, o interesse mútuo baseado num relacionamento entre amigos. Dentro dessa conduta, as nações poderão entender-se. Costumes diferentes, antes incompreendidos, tornam-se aceitos ou até adotáveis para o enriquecimento da vida. A amizade purifica a atmosfera do Rotary, que abomina as formalidades e o artificialismo, e põe os homens, a despeito de desníveis sociais ou de fortuna, num plano comum. É costume, embora não tão compulsoriamente, que os Rotary Clubs de todo o mundo tratam-se como companheiros e pelo primeiro nome. Isso, para alguns, é natural. Para outros, o hábito se consolida com um pouco de tempo. Conta-se que quando um proeminente australiano, rotariano, foi condecorado com a mais alta honraria do país, o comando da Ordem de São Jorge e de São Miguel, tornando-se Sir George Towles, foi-lhe perguntado no clube como então deveriam os companheiros tratá-lo, e ele respondeu: "Continuem me chamando de George." Quando um indivíduo, uma seita, um grupo ou uma nação menospreza outro indivíduo, outra seita, outro grupo ou outra nação, é certo de que não se conhecem. É a ignorância que reina nas suas atitudes. A ignorância é a ameaça à paz. Nos níveis mais altos de mútua compreensão, as coisas são vistas com maior tolerância e aceitação, e, por isso, desaparece a tendência de crítica, de interferência e de desaprovação. Os indivíduos e as nações têm obrigação pessoal e coletiva de se conhecerem mutuamente. O programa do Rotary de promover a compreensão entre os diferentes grupos raciais e entre os crentes das diversas religiões, simples e auspiciosamente deflagrado em 1905, vem conseguindo maior sucesso do que é alcançado entre as negociações diplomáticas. Isso se deve à estratégia adotada de eleger os pontos de vista comuns para as considerações primeiras antes do enfoque das discordâncias. Rotary vem demonstrando satisfatoriamente que a amizade pode harmonizar as discordâncias nacionais e religiosas. O individualismo leva ao complexo de superioridade, responsável pela maioria das intolerâncias. A superioridade permanece, nunca pode ser mantida por qualquer nação até os nossos dias. Sempre, após a ascensão, virá a decadência. A nação que, durante certo tempo, detém hegemonia sobre os demais, será eclipsada por outra num período. Após a maturidade sobrevém a velhice, a fruta amadurece e depois apodrece. A lei é inexorável da natureza. Os que obrigam a águia a guinchar, o leão a rugir, o urso a rosnar, não estão se prendendo a nenhum serviço à pátria. Em verdade, nem estará fazendo-lo. Estarão querendo tirar proveito pessoal à custa do desserviço de seu país. No entanto, ainda, coisa pior, é que o cidadão, em viagem, procura-se pôr-se acima do país a qual ele teve fidelidade e aponta as fraquezas em que não lhe rendem homenagem, respeito e admiração.
Quem escreve essas páginas é um americano que não se sente faltoso nesse ponto. Ele reconhece o direito e o dever que todo cidadão de amar e cultuar a sua pátria. Na estima dele, ninguém te eleva por deslealdade à pátria, proclamando que a sua pátria de Deus. Isso pode passar desapercebido, mas, na verdade, é uma espécie de insulto aos cidadãos de outros países, e o insulto não é um meio de atrair a amizade. O meio mais efetivo de igrejar estima é comportar-se simplesmente e com decência. Se isso não der resultado, nada dará. Pode um clube de 50 ou 100 sócios influir numa comunidade? Está mais do que provado que Rotary Clubs imprimem características antes inexistentes às cidades em que atuarem. Claro que essa influência é muito mais notável nas pequenas comunidades. Muitas cidades dominadas pela pasmaceira e pelo desânimo readquiriram a vitalidade e o entusiasmo após a fundação de um Rotary Club. A vida, efetivamente, pode tornar-se mesquinha nas comunidades pequenas e desprovidas de espírito público, onde o mexerico corre solto e a maledicência passa a ser o interesse comum. Recuperando o espírito público ao nível normal, a vida toma outro vigor e essas pequenas cidades vêm melhorar os seus ambientes e seus setores. Os rotarianos das pequenas cidades declaram com frequência e cheios de orgulho que o advento do Rotary promoveu profundas mudanças no seu ambiente, liquidando consciências de ciumeira e rivalidade gratuitas e recuperando o civilismo e a voluntária cooperação nos serviços à comunidade. O Sr. Charles Baker, médico do ex-presidente dos Estados Unidos William Taft, responde para a proclamação pública de que várias cidades pequenas sofreram profundas modificações sob a influência do Rotary e de outras organizações que adotaram os seus propósitos. Esse testemunho é valoroso e significativo, porque partiu de um homem inteligente que viajou muito pelas cidades e era um observador arguto e espírito disciplinariamente honesto. A cooperação é a chave mestra para a felicidade comunitária. A influência do Rotary tem se feito frequentemente sentir-se nas relações intercidades e reuniões com suas representações de maior prestígio, conseguindo anular rivalidades renitentes e estabelecer o espírito de cooperação. As reuniões entre representantes de cidades, tanto grandes quanto pequenas, são, durante muitos anos, um uso muito frequente do Rotary. As reuniões entre cidades são assistidas por representantes de 25 a 30 comunas vizinhas. As conferências distritais chegam a reunir cidadãos de 6 cidades e as convenções internacionais reúnem representantes de mais de 50 países. Os rotarianos em viagem no seu próprio país ou em diferentes assistem, sempre que podem, às reuniões dos Rotary Clubs da cidade por onde passam. Usam para programar visitas o catálogo que é nos meios rotários chamado de Official Directory. As reuniões do Rotary Club das grandes cidades têm sempre a presença de muitos rotarianos visitantes, que ali são recebidos com toda a consideração. O Rotary tem se dedicado a conciliar interesses em oposições e tem obtido resultados magníficos. Pelo expediente de aproximar as partes beligerantes em reuniões calorosas, da boa vontade e do companheirismo, onde arde o fogo da animosidade. Lá é ambiente para a ação do Rotary. Os agricultores de certa comunidade passam a desconfiar dos negociantes. Estes passam a receber aqueles que, como seus hóspedes em reuniões elétricas e concordadas. E focalizam-se o foco da discórdia numa conversa franca, leal e que as explicações são detalhadas. Dificilmente falha a compreensão e a inteligência entre eles. Mesmo nas grandes cidades, o Rotary exerce influência. Alguém que conhece e vive nas grandes cidades
sentirá a influência do Rotary fazer-se presente nas igrejas, nos clubes sociais, nos clubes esportivos, nas associações classistas, nas escolas e onde quer que hajam homens reunidos. As atividades do Rotary cobrem uma larga faixa de serviços públicos ou privados. Os sócios de um Rotary Club podem exercer suas atividades de acordo com seus gostos e aptidões. Há, relativamente, poucos rotarianos conscientes de que poderiam representar, numa comunidade, muitas atividades reconhecidas. O rotariano é um cidadão útil em qualquer comunidade. Pela sua capacidade limitada, é o óbvio de servi-la. Ele sempre pensasse entre os líderes da sua profissão. Age sempre enquadrado dentro do que o Rotary designou como seus 4 objetivos: serviços internos, profissionais, comunidade e internacionais. Muitos rotarianos, moralmente os brasileiros, concebem que só há um objetivo e que é a promoção do conceito de serviço como obrigação maior do homem em sociedade. O que acima nós chamamos de objetivos, eles consideram os meios para a consecução de um único objetivo. Charles Perry concebe o serviço rotário como avenidas e, portanto, 4 avenidas para representar as 4 divisões da atividade do Rotary. Esperar que todos os rotarianos alimentassem do mesmo conceito de organização seria querer o impossível. Há, presumivelmente, unidade de confiança no que o Rotary pode contribuir para o bem da humanidade. Entre os 250.000 rotarianos existentes, é muito mais notável que a diversidade conceitual de que a física, entre todos os homens, as variações dos pensamentos e as mais amplas diferenças na cor da pele e também mais difíceis de serem alteradas. Os conceitos pessoais dependem de muitos fatores: temperamento, hereditariedade, meio ambiente, experiências da vida, e os líderes devem moldar suas condutas com paciência e tolerância. O Rotary dogmático não poderia explicar o seu próprio conceito de serviço. A aceitação do apreço pelos homens benéficos oriundos da ação do Rotary é algo de plenamente confortante e satisfatório para que todos que comungam do movimento rotário. Nenhum rotariano negará que a frequência das reuniões de Rotary Club são um fator de enriquecimento da visão dos conceitos morais, sociais ou culturais. O avanço do Rotary ao atual estágio é o resultado da evolução de uma organização. 70 nações conhecem, em variada extensão, os seus benefícios. O seu esplêndido progresso é o resultado de esforços de homens de algumas das nações, as quais o Rotary se implantou há mais tempo. Em outros países, onde não há Rotary Clubs, os benefícios têm chegado de fora, sem um conhecimento extraordinário para o mundo, quando todas as nações possuírem densidade rotária, que hoje se conhecem no Canadá, Estados Unidos e na Inglaterra. O desenvolvimento do Rotary e das demais organizações que eles se originaram é considerado pelos estudiosos dos movimentos sociais como o mais precioso período da sua existência, o período chistosamente chamado por Mr. Chesterton de esta era rotária. Com o correr do tempo, voltei pela segunda vez a Wallingford como hóspede dos rotarianos dos estados de New Hampshire e Vermont. Foi tão numerosa a ocorrência que nas primeiras horas ficou patente a inexistência de lugar público capaz de abrigar uma reunião em Wallingford. A American Folk and Hoe Company propôs-se oferecer o local. No dia da reunião, os empregados em grupos removeram uma parede de sola de fábrica, mudaram as máquinas para outro lugar e alinharam em ordem mais de 400 cadeiras. E à noite, estavam realizando um milagre. Wallingford tinha local para abrigar a maior assembleia que se pudesse haver projetado. Das colinas das montanhas dos estados vizinhos, os rotarianos vieram tomar parte na recepção do Rotary Club de Wallingford, naquela noite, quando recebi a honra de sua integração à Rotary Internacional. Após os discursos de recepção e companheirismo e a apresentação do diploma de admissão de novo clube, encerrou-se a reunião. Seguiram, de regresso os rotários, através das colinas e montanhas, e a grande sala de festa foi transformada em uma fábrica de instrumentos agrícolas. Retiniu o sino
na hora de costume e os trabalhadores assumiram as suas tarefas. Tais acontecimentos eram inéditos no nosso vale. Da minha parte, de um sonhador, admitimos que fosse eu, e eu jamais sonhara com uma reunião tão numerosa de homens, do que vale as suas redondezas, unidos por um ideal comum. Os habitantes da Nova Inglaterra não são dados a mudar seus hábitos, mas convencidos a isso, e raramente recuam. Tanto quanto os automóveis que anularam o empecilho das montanhas de Nova Inglaterra, os grandes navios se fizeram pontes para que a boa vontade e a compreensão cruzassem os mares. Quando o Rotary Internacional realizou as convenções de Edimburgo, Austin, Viena e Nice, foi necessária uma frota de transatlânticos para transportar os rotarianos americanos e suas famílias aos portos de desembarque. É temeroso predizer com certeza que papel está reservado ao avião no objeto do Rotary, mas é certo que facilitará e acelerará o desenvolvimento da compreensão da boa vontade entre os povos. Quando realizada a convenção, daqui 10 anos, os céus estarão cheios de aviões vindos de todos os países onde se houver um Rotary. Só o bem pode esperar-se dessas reuniões de homens unidos em ideal em um comum serviço, que Rotary é uma força integrada dentro de um mundo em que se prevalecem fatores de desintegração. É um microcosmo de um mundo em paz, um paradigma a ser seguido pelos povos do mundo. Na esteira estendida por Rotary, outros clubes de serviço surgiram, reunindo nos quadros de centenas de milhares de homens dotados de propósitos altruístas. Há também organizações similares de negócios e profissionais, compostas só por mulheres. Ainda há espaço para a expansão do Rotary de organizações similares de âmbito internacional, não importa sobre a bandeira que se propague a boa vontade e a compreensão entre os povos. A influência de Rotary, na minha opinião pública, em 60 países, onde estão 5.000 clubes, tem sido muito maior do que, em geral, se reconhece em relação à população do mundo, e o número de rotarianos existente é pequeno, mas as qualidades de caráter que as posições ocupam explicam a satisfação que acabo de afirmar em cima. Vejamos, na maioria dos países há rotarianos do setor da justiça. No Congresso dos Estados Unidos são inúmeros rotarianos, quer na Câmara Baixa, quer no Senado. 2 membros do gabinete do presidente Truman são rotarianos. Um deles é ex-presidente do Rotary Internacional. Os jornalistas dos Estados Unidos e de outros países estão amplamente representados em Rotary, muitos deles pelos seus próprios proprietários. Há dezenas de milhares de educadores nos quadros do Rotary e que nos garante que milhões de jovens da atualidade e das próximas gerações serão beneficamente influenciados pelos nossos princípios. Rotarianos vêm demonstrando permanente e entusiasticamente sua lealdade a seus clubes. Muitos mantêm a frequência ininterrupta por 30 anos ou mais. Clubes inteiros têm a frequência perfeita por mais de 100 reuniões consecutivas. Para muitos de nós, a qualidade do rotariano significa ser a coisa mais cara da vida. E por que esse apego ao Rotary? O amor do homem por seu semelhante. Despido de formalidades, de convenções e preparos, a solidariedade explode espontaneidade. Rotary supera a linha da intolerância política e religiosa. Maometanos, budistas, cristãos e judeus comungam na mesma mesa, em perfeito companheirismo. Rotary é tão popular nas inúmeras castas da Índia, que em qualquer outros países. Não há em seu meio o proselitismo. Os seus sócios são respeitados pelas suas opiniões quanto aos assuntos da natureza controversa. A sua plataforma tem espaço suficiente para que os homens unidos apenas pelas suas tendências amigáveis de tolerância para compartilhar seus pontos de vista aos seus semelhantes, sempre pelas suas qualidades altruístas. A amizade é a pedra fundamental sobre a qual o Rotary é edificado, e a tolerância é o cimento o qual une seus homens. Há, em cada Rotary Club, energia suficiente para explodi-los em milhares de pedaços, se não fosse o poder de contenção do espírito de tolerância. Esse espírito é extraordinário, característico da vida do meu avô, que iluminou e mantém a minha fé.
Efetivamente, vivemos a era do Rotary. Pela primeira vez na existência do nosso movimento, sentimos que países mais poderosos da Terra estão interessados na promoção da compreensão internacional e na boa vontade entre os povos. E isso é a própria essência do Rotary. Queira Deus que as grandes potências sejam mutuamente compreensivas e não esqueçam que temos vivido, até aqui, num mundo predatório. Agora que começamos em escala mundial, através da compreensão e da inteligência em que todos os profissionais e homens de negócios. Minha esposa Jean e eu, que temos tido singular oportunidade de conquistar a amizade de milhares de pessoas em muitos países, temos razões suficientes para acreditar que na paz da terra pela boa vontade de todos os homens não é só um sonho em vão, mas sim uma meta que será atingida. É um privilégio viver no ano cristão de 1945 e ser testemunha de um grande amanhecer para o mundo. Por isso, encareço os meus agradecimentos ao Sr. Gilbert Chesterton pela autoria da frase, entre aspas, esta é a era rotária.